No livro de Apocalipse, capítulo 20, versos do 11 ao 13, o apóstolo João diz: Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro também foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar dice que entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo, e o lago do fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Este é o verso no qual a Bíblia revela que existe sim um castigo eterno. Onde que diz que é eterno? Nós podemos ver uns versos antes, no mesmo capítulo 20, o verso 11, que diz: Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Porque aqui este é um dos capítulos, ou este é um dos temas menos falados. Você se bota aí nas redes sociais, no YouTube, alguma pregação sobre o trono branco, alguma pregação sobre o inferno, você vai encontrar bem pouco. E por quê? Por que que não há? Por que que estes temas não se falam mais? Por que que já não são pregados? É porque é muito ofensivo. É porque não é amoroso, não é carinhoso, não é de irmão que ama a seu próximo falar destas coisas. Tudo é o céu, tudo é o amor de Deus, tudo é a compaixão e a misericórdia de Deus. Mas a doutrina não está completa se nós não ensinamos também a nossos irmãos sobre o temor do Senhor, porque é o Senhor quem vai julgar a todos os homens. Existe um grande trono branco, e branco por quê? Porque ele contrasta o coração de todos os homens. Não há um maior contraste em toda a história, não haverá. Ele significa pureza, limpeza, dignidade. O estándar foi já colocado e é esse grande trono branco. Não há outro padrão mais elevado do que o grande trono branco. Tanto cabeças coroadas como escravos estarão diante dele. A igualdade para todos estará estabelecida nesse dia. Tanto os elevados tronos desta terra, os quais muitos poderiam ser em algum momento muito bem considerados pela sua justiça, tronos que realmente procuraram fazer as coisas direito e da melhor maneira, eles também estarão lá, pois ninguém pode ser aceito diante deste grande trono branco. A Bíblia diz que todos os mortos serão nesse dia levantados. Deus vai chamar a todos os mortos diante de sua presença. Deus mesmo se vai assentar diante de todas as pessoas e elas terão que rendir contas, vai ter que prestar contas de todas as coisas que fizeram. No livro de Ezequiel, nós vemos, a partir do capítulo 34, que Deus vai chamar também as ovelhas e ele vai julgar ovelha e ovelha. Ele vai julgar os mesmos pastores. Todos esses pastores que passaram a vida se aproveitando de suas ovelhas serão julgados. Todas as pessoas que de alguma forma estiveram envolvidas em os ministérios, mas que não fizeram as coisas direito. Pessoas que estiveram enganando através do grande convite do Evangelho. Pessoas que estiveram traindo a verdade através de suas próprias ideologias. Todos eles estarão diante deste trono branco. A Bíblia diz que não há um lugar onde as pessoas possam fugir. Muitos querrão até se esconder embaixo das pedras, mas não conseguirão, porque a presença de Deus os chamará a juízo. E será algo inevitável. Muitos dos reis da terra estarão aí. Todos terão que estar perante Deus para prestar contas. Imagine as bilhões de gerações, desde Adão até o último momento em que o anjo tocar a trombeta.
Imagine quantas gerações de pessoas estarão diante de Deus. Não haverá mais tempo como para fazer enormes, grandes filas de homens esperando o seu juízo. Não, o tempo já não existirá mais. Não só porque para Deus tudo é presente e todas nossas obras são feitas diante da cara de Deus, mas porque nesse dia já não haverá tempo e Deus julgará a todos os homens. Não temos nem a mais mínima ideia de como Ele vai fazer isso. Muitas coisas são incompreensíveis, mas não porque não as conseguimos compreender significa que não existe, o que não vai acontecer. O inferno é real. O inferno existe e a Bíblia diz que é eterno. Isto não é compreensível para nossas mentes, porque somos criaturas pequenas com mentes limitadas. Mas a Bíblia diz que o inferno não é legal, não é bom. Choro e ranger de dentes qualificam, caracterizam o inferno. O vidente de Patmos, João, entrou num tipo de visão específica sobre as coisas que aconteceriam ao final dos tempos. Depois que Jesus voltar, diz que o mar vai entregar seus mortos. Imagine quantos campos de batalha tem centos e centos de pessoas que morreram ali, que serão chamados também a juízo. Imagine todas as pessoas desaparecidas entre as montanhas. Imagine todas as pessoas que sumiram da terra por alguma questão. Imagine quantos foram abortados, quantos milhões de pessoas que foram abortadas, suas almas estarão lá. Todas as pessoas que morreram ao nascer, ou que tiveram entre 20 ou 60, ou mais fortes, 100, cento e pouco anos, todos estarão diante de Deus para apresentar contas sobre o que fizeram. A Bíblia é muito clara quando diz: terão que prestar contas sobre as coisas boas, quer seja boa, quer seja má, terão que prestar contas. Um dos livros, um dos livros será aberto, o livro da vida. E quem não estiver escrito, quem não esteja, dice, de quem não esteja seu nome escrito neste livro, será lançado, dice, no lago de fogo. Meus amigos, existem, segundo, eu não vou entrar em detalhe disso aqui, mas existe um juízo paralelo. Na Bíblia não encontramos uma citação, alguma referência que diga que isso vai acontecer um detrás de outro, ou ao mesmo tempo. Nós não sabemos. Mas existe um juízo para os crentes, os quais também serão julgados pelas coisas boas ou más que fizeram. Mas este juízo não é para condenação. Aquele que é salvo já não tem lá alguma, alguma coisa pela qual temer. Já não há nada que possa levar a essa pessoa ao inferno. Lá só será uma certidão, uma confirmação, uma formalidade, é a palavra, que ele vai receber para que depois deste juízo ele possa entrar na paz do Senhor, pela eternidade também. Mas encontramos aqui também um juízo para aqueles que realmente, como diz a mesma Bíblia, não estiveram, seus nomes não estiveram escritos no, no livro da vida. E para eles, este grande trono branco, este contraste tão forte sobre o que é realmente bom, e eles poderão ver suas vidas refletidas nesse grande trono branco e assim mesmo serão denunciados diante de Deus e não poderão se desculpar com nenhuma coisa. Aí será também o tempo difícil para eles. Não sabemos se Deus vai fazer isso conjunto, se Ele na hora vai separar os salvos, seus filhos, aqueles que reconheceram a sangue do Cordeiro, que foram justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Não sabemos se eles estarão juntos com os que se perderão. Não sabemos. Existem diversas teologias, posturas filosóficas, ideológicas, de estudosos que dizem que primeiro vai acontecer o juízo dos crentes e depois de 1000 anos o juízo dos incrédulos, dos ímpios. Este é o juízo do grande trono branco, porque aqui só irão, se apresentarão os descrentes. Nós não sabemos, a Bíblia não especifica uma ordem, mas o que deixa muito claro é que todos vamos comparecer perante Deus. E todas as nossas obras serão julgadas por aquele que
se identifica com justiça, com perfeição, com santidade, por aquele único Rei justo e bom que existe sobre a face da terra. Não haverá mais injustiça, pois todas as coisas serão reveladas perante Ele. O grande trono branco é o que muitos esperamos, pois aí há sangue, o sangue dos que foram decapitados, o sangue daqueles que continuamente estiveram pregando, os que testemunharam o sacrifício de Jesus Cristo, os que falaram destas coisas, os que estiveram sempre lutando e também sendo afligidos por pregar o Evangelho. O sangue destas pessoas, dos filhos destas pessoas, dos parentes destas pessoas, nesse dia encontrará paz, porque o grande juízo será feito. E todos aqueles que, como diz a própria Bíblia, não só mataram, não só andaram em feitiçarias, não só foram incrédulos, não só foram depravados, não só foram e gostaram da imoralidade sexual e caminharam todos os dias, dizem mentira. Não só eles, mas também estão aqui os covardes. No capítulo 21, verso 8, fala muito claro dos covardes, de aqueles que não arriscaram, aqueles que não tomaram a decisão de seguir a Cristo, mas gostaram mais de estar rodeado dos homens, ser alabados pelos homens, ser reconhecidos pelos homens. Todos esses covardes que não quiseram reconhecer a Deus estarão também aqui, só para aceitar a formalidade de que já estão condenados. O livro de Romanos 3, capítulo 10 ao 15, diz que não existe uma só pessoa que seja boa. Não existe um só bom. Todos dizem que fizeram o que é errado. Todos nós nos desviamos. Todos nos afastamos da verdade. Não há ninguém que seja bom, não há nenhum só justo. É muito clara a Bíblia quando diz isso. Não é que estamos caminhando num caminho ao meio. Ninguém está ao meio. Todos estão indo ao inferno. Você pode encontrar isso em João 3, 17, 18, 19. A Bíblia não diz que as pessoas estão indo em um caminho ao meio. A Bíblia diz que todos estamos indo cegos ao caminho do inferno, ao lago de fogo. É daí que Deus acorda a alguns. É nesse caminho que Deus acorda pela sua própria graça, porque Ele quer acorda a alguns. E estes vêm a ser seus filhos, aqueles que procuram agora lutar em contra de si mesmos, de seus prazeres carnais, em contra do mundo, em contra do diabo. São estes os que Jesus mesmo acorda para que comecem uma vida de santidade, e Ele mesmo, em sua graça, concede, lhes dá santidade, lhes dá força, lhes dá constância, perseverança para continuar em seus caminhos. É isso o que a Bíblia diz. Querido irmão, querido amigo, eu quero terminar fazendo um convite para ti e ao mesmo tempo uma exortação. Não importa, não é relevante, não adianta quantos anos você esteve indo para a igreja e participando em todo tipo de ministérios. Não é relevante. Nesse grande dia, não haverá lugar para coisas que você fez para ganhar a sua salvação. As decisões se tomam em vida. E quanto difícil será a surpresa para os religiosos. Quanto difícil vai ser aceitar para os religiosos o dia que morrerem e abrirem seus olhos diante deste trono branco, pois se eles aparecem lá, seu destino já está marcado, é a morte eterna. A Bíblia diz muito claro que esta é a segunda morte e que esta é eterna. Eu não gostaria que nenhum de vocês possa abrir seus olhos diante deste trono branco. Eu chamo a vocês a reconhecerem, a analisarem com profundidade não seus atos, não as coisas que fazem pelo reino de Deus, pelos seus próximos. Tudo isso são consequências. Eu chamo a vocês a analisarem, a realmente estudarem, perceberem, a reconsiderarem qual é a sua posição diante de Deus. Seus nomes estão realmente escritos no livro da vida? Se Deus os encontrar alguma vez, poderá chamá-los de filhos? Ou vai falar para vocês, eu não lhes conheço?
Mas eu estive todos os dias no templo, eu estive pregando nas casas e repartindo, compartilhando o pão nas casas, eu estive fazendo isso e aquilo em teu nome. E Deus vai dizer para eles, Jesus vai dizer para eles, eu não lhes conheço, afastai-vos de mim, fazedores, isso de maldade, afastem-se de mim. Será muito triste para estas pessoas. Por isso tem que reconhecer agora, tem que se autoexaminar agora suas vidas. Enquanto ainda tem tempo, eu os chamo a reconsiderarem qual é sua posição diante de Deus. Foi um caminho de religiosidade, ano tras ano, domingo tras domingo. Foi religiosidade, o fato de se encaixar muito bem dentro da turma dos crentes, porque eles eram mais morais que os outros, é porque aí estavam seus amigos, os seus parentes, é por isso que você considerou o fato de ir para a igreja, mas possivelmente nunca considerou o fato de ser filho de Deus, de renunciar a seus prazeres, de renunciar a seus sonhos, a seus propósitos, as metas que você traçou para a sua própria vida e nunca decidiu, eu vou seguir a Jesus. Eu não quero fazer nada que Ele não quer que eu faça. Eu não quero ser nada que Ele não quer que eu seja. Eu não quero conseguir nada que meu Senhor não me chame a conseguir. Eu não quero lutar por nada que meu Senhor não me chame a lutar por aquilo. Eu quero ser o que Ele quer. Eu quero fazer tudo o que Ele quer que eu faça. Quantos, quantos estão pensando assim neste momento? Eu chamo vocês a reconsiderarem. Qual é a tua posição diante de Deus? Você realmente entendeu o Evangelho? O fato de que Jesus morreu na cruz para que nós não tenhamos que morrer pela eternidade? Você realmente reconheceu e acreditou em que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Você realmente reconheceu que está totalmente incapacitado de salvar-se a si mesmo através de suas ações? Você reconheceu que está perdido e que sua vida cheia de pecados não pode ser aceita diante de Deus? Você já reconheceu que o único que pode salvá-lo é Jesus Cristo? Eu o chamo uma vez mais a reconsiderarem. Hoje pode ser seu último dia. Se depois de isso você acorda e abre seus olhos diante do grande trono branco, não importa se Jesus vem daqui a 1000 anos, não importa, para você já não haverá mais tempo. O tempo já não existe para os mortos. As pessoas fecham os olhos e logo os abrem diante do juízo de Deus. E se você abre seu olho diante do trono branco, estará perdido pela eternidade. Quão gratos e quão glorioso, quão felizes serão aqueles que abram seus olhos diante do juízo do Cordeiro, diante do tribunal de Cristo, pois este juízo, esta secção, esta parte compete só, e é só para os crentes, para aqueles que lutaram, para aqueles que reconheceram a sangue do Cordeiro e lutaram por honrar ao Cordeiro, se sacrificaram por seguir ao Cordeiro, em vida tomaram esta decisão. Muito obrigado por esta oportunidade. Espero que Deus os abençoe, que Ele possa abrir seus entendimentos, que Ele possa chamá-los, se é preciso, ao arrependimento. Que Deus os abençoe.